nós vamos aprender aqui nesta noite, segundo a palavra de Deus, e segundo a história de um rei chamado Ezequias, que é possível vencer todas as dificuldades e batalhas que surgem na nossa vida, em nosso caminhar. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 32, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Todo mundo encontrou? Quem não tiver a Bíblia, que tiver com dificuldade para ler, é só olhar para cá. Glória a Deus e me acompanhar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estavam em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em quem confiais vós, para que deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação nenhuma, nenhum reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Aleluia. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor, para ouvirmos da palavra do Senhor e sairmos daqui, Deus, cheios da tua graça, da tua virtude, do teu poder, do teu Espírito Santo, para vencermos todas e qualquer dificuldades que porventura vierem sobre a nossa vida. A nossa confiança está única e exclusivamente no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, de 2 Crônica 32, a partir do versículo de número 9, ele é parte do contexto da história que estava enfrentando o rei Ezequias com o seu povo. A história é o seguinte: Senaqueribe, o grande rei da Assíria, ele era um conquistador, ele conquistava cidades, ele conquistava os povos, ele fazia dos povos seus escravos, e então ele intentou em seu coração agora conquistar Jerusalém, a terra do povo de Deus. Com isso, ele envia mensagens confrontadoras, mensagens de acusação, mensagens desanimadoras para Ezequias, o rei, e consequentemente para o povo que estava com Ezequias. Como nós vemos, ele cita alguns exemplos, falando o seguinte: olha,
vocês estão aí confiando no seu Deus, confiando no seu rei Ezequias, mas vocês se esqueceram que eu e meus pais destruímos todos os outros povos que tentaram lutar contra nós. Nenhum dos deuses dos outros povos pôde livrá-los das nossas mãos, porque nós somos poderosos. Irmãos, existem momentos nas nossas vidas que acontece conosco exatamente como aconteceu com Ezequias e com o povo de Deus. Algumas coisas surgem, alguns inimigos surgem, algumas situações surgem, que vêm para confrontar a nossa fé, que vêm para confrontar a nossa posição em Cristo, que vêm para confrontar se nós realmente temos a fé suficiente para suportar toda e qualquer dificuldade. O rei Ezequias, irmãos, ele começou o seu reinado com 25 anos de idade e reinou sobre Jerusalém 29 anos. E quando ele começou, ele fez uma grande reforma lá, porque o povo estava caminhando firme na idolatria, o povo estava adorando outros deuses. Ele fez uma reforma lá, fez uma reforma no templo, quebrou as imagens de escultura que tinham lá, colocou os levitas em ordem para poder louvarem ao Senhor, conduzirem a adoração ao Senhor. Ele fez algo lá, ele colocou a casa de Deus em ordem, ele colocou as coisas em ordem, e de repente, um homem que a Bíblia diz que em tudo ele agradou a Deus, vem um inimigo querendo insultá-lo. Vem um inimigo querendo dizer que não, que esse Deus seu não está com nada, que esse Deus seu não vale nada, que nós vamos destruir tudo e nós vamos fazer de vocês escravos. A vida realmente, ela não é um mar de rosas, irmãos. A vida, ela tem os seus desafios. Todos nós temos os nossos desafios diários para poder vencer. Todos nós temos os nossos obstáculos que nós precisamos de vencê-los. Na vida, por exemplo, na área física, nós temos o quê? Enfermidades que surgem. Nós temos problemas que podem surgir em nosso corpo e de repente você deita tranquilo e acorda com uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma gripe, um coronavírus, enfim, alguma coisa. Isso é normal, nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos a isso. No campo emocional, nós também estamos sujeitos a receber algumas afrontas emocionais, afrontas psíquicas, ficar triste, ficar nervoso, pessoas desfazendo de nós, pessoas deixando a gente para o canto, pessoas dizendo que nós não somos nada, que nós não podemos nada, e isso traz para nós algumas tristezas em nosso coração. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair em depressão, cair em angústia, cair em medo, porque a vida é assim. Outro campo da nossa vida que pode ser afetado, no campo espiritual. Tem momento que parece que o céu está de bronze, está tudo fechado, a gente ora e não acontece nada, a gente busca e não acontece nada. Muito pelo contrário, se acontece do pior, a coisa piora cada vez mais. São desafios que nós precisamos de vencer. No campo familiar, no casamento, às vezes a coisa não vai bem, desentendimento entre marido e esposa, na família, desentendimento entre filhos, entre irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, enfim, são os desafios que nós temos que vencer a cada dia de nossa vida. Mas Ezequias, ele nos dá um grande exemplo de como nós podemos vencer esses desafios, como nós podemos vencer essas afrontas, como nós podemos vencer essas dificuldades e adversidades que vêm sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos com Ezequias? Nós aprendemos que nós precisamos de confiar firmemente no Senhor. Não tem outra opção, irmão, não tem outra opção. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da dor, diante da tristeza, diante do medo, nós como homens e mulheres de Deus, lavados e remidos no sangue do Senhor, precisamos de confiar firmemente no Senhor. Aleluia. Porque às vezes o nosso braço não consegue resolver, a nossa inteligência não consegue resolver, o nosso diploma não consegue resolver, a nossa capacidade intelectual não consegue resolver, o nosso dinheiro não consegue resolver. Quem então poderá resolver? Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nas tuas mãos. E o que Ezequias fez diante daquela afronta, diante daquela dificuldade? Ele confiou firmemente no Senhor. 2 Reis capítulo 18, versículo 5, diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aleluia. O que Ezequias fez? Confiou no Senhor.
de tal forma que a Bíblia diz, em 2 Reis capítulo 18, versículo 5, que não houve outro rei igual a ele, que confiasse tanto no Senhor como ele. Porque realmente, irmãos, o exército da Síria, o rei Senaqueribe era um rei mau, era um exército que chegava e botava para quebrar mesmo, derrubava, dominava e escravizava. Não tinha como, era um exército poderoso, mas diante da afronta, diante da carta, diante daquela situação difícil, confiar no Senhor era exercer o papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, diante da dificuldade, diante da afronta. Confiar no Senhor, meu irmão, é não confiar no poder do governo, é não confiar no poder do dinheiro, é não confiar no poder do amigo, é não confiar no nenhum outro poder. Confiar no Senhor é confiar naquele que de fato, de verdade, pode fazer toda e qualquer coisa por nós. É Ele, meu irmão. É por isso que nós cantamos, é por isso que está escrito na palavra, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por quê? Porque é Ele que está no controle, é Ele que é o Criador do céu, da terra e de tudo que nela existe. É Ele que é o seu Criador, é Ele que é o seu Pai, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida dos seus negócios. É Ele o Deus forte, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Precisamos de confiar no Senhor. E talvez você esteja aqui nesta noite passando por uma dificuldade tremenda, que você não sabe o que fazer. Confia no Senhor, confia no Senhor, não abaixa a cabeça, levanta a cabeça, confia no Senhor, porque o Senhor está no controle. E a Bíblia diz lá em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Está passando por luta, está passando por dificuldade, está passando por afronta, mantenha-se firme, porque vai cooperar para o seu bem, porque a Bíblia nos afirma, tudo coopera para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos tristes, às vezes nós ficamos chateados, porque às vezes parece que as coisas não estão acontecendo para nós, parece que as coisas que estão acontecendo em nossa vida são coisas contrárias daquilo que nós planejamos, daquilo que nós idealizamos. Parece que de repente o céu se fecha, parece que de repente a coisa muda, parece que de repente Deus virou as costas para nós e não está valendo a pena servir ao Senhor. Mas não se engane, porque isso é engano de Satanás. Nosso adversário, Satanás, ele anda ao nosso derredor, procurando brecha, procurando ocasião para nos tragar. E ele nos traga jogando desânimo, ele nos traga roubando a nossa fé, ele nos traga roubando a nossa confiança no Senhor. Ele tenta de todas as formas, meus irmãos, fazer com que nós percamos a nossa fé no Senhor, que nós percamos a nossa visão do Senhor. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, confia no Senhor, porque o Deus que te ama, o Deus que te quer bem, o Deus que deu o seu único Filho para te resgatar do pecado, e esse único Filho de Deus chamado Jesus Cristo, derramou o seu sangue, e a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo mal, o seu sangue nos purifica de todo pecado, e faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Meu querido, é o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Confia, porque o Senhor no devido tempo Ele vai mandar socorro, o Senhor no devido tempo Ele vai abrir a porta, o Senhor no devido tempo Ele vai ordenar a cura, o Senhor no devido tempo Ele vai ordenar a libertação, o Senhor no devido tempo vai operar um milagre, a maravilha que você tanto espera, e não apenas espera, do que você tanto merece, porque Deus sabe o que você merece. Aleluia. Salmo de número 31, versículo 14 diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor, e eu disse, tu és o meu Deus. Salmo número 71, versículo 5 diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 121, versículo 1 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Confia no Senhor, meu irmão, confia no Senhor, não desanime, não pare, não desista, confia, creia, porque você terá testemunho para contar, Se prepare, irmão, irmã,
vocês terão testemunhos maravilhosos do poder de Deus para contar, e isso tudo é para a glória do Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. O que nós aprendemos também com Ezequias? Precisamos de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Em primeiro lugar, confiamos no Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa fé. Em segundo lugar, nós vamos continuar confiando para conhecermos ainda mais o nosso Senhor, aleluia. Conhecer ao Senhor, meu irmão, é algo necessário, porque como nós vamos servir quem nós não conhecemos? Como nós teremos intimidade com quem nós não conhecemos? Como nós vamos buscar aquele que nós não conhecemos? Como nós vamos estar junto daquele que nós não conhecemos? Por isso, faz-se necessário nós conhecermos a Deus. Ezequias conhecia o Deus do qual ele serviu, por isso ele se manteve firme. Olha só o que a Bíblia diz, no 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 7, 2 Crônicas 32, 7, Ezequias falando para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, aleluia. Ele conhecia a Deus, irmão, ele confiava no Senhor, mas ele conhecia a Deus. Ele vira para o povo e falou: gente, não esquenta a cabeça não, tem uma multidão aí com esse rei aí, tem uma multidão aí indo, tem uma multidão aí vindo ao nosso encontro, mas olha, sabe o seguinte, conosco é maior é o que está conosco do que aquele que está com ele está o braço forte, mas conosco está o Deus que é forte, que é poderoso, que pode todas as coisas, aleluia. Precisamos de conhecer esse Deus, irmão, é esse Deus que nós precisamos de conhecer cada vez mais, porque a partir do momento em que nós tivermos mais conhecimento de Deus, não é conhecimento teórico da letra, não, é conhecimento de fato, de verdade, de saber que Ele é Deus, que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele está no alto e no sublime trono, que Ele está cuidando de nós, que Ele está cuidando da nossa vida, que Ele está cuidando da nossa família, que Ele está cuidando de cada passo que nós estamos dando. Deus está na frente cuidando de nós. E ainda quando nós não tivemos ainda comandar, meu irmão, estava aquela história das pegadas na areia. Acontece conosco exatamente como aquela história. Tinha um servo de Deus, que ele estava meio desanimado, meio triste, e aí então ele estava naquela, falou: Deus, não é possível, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada comigo, eu estou fraco, estou desanimado, não tem condições, tudo isso que está acontecendo. E aí Deus foi e se manifesta para ele e fala: olha, lembra quando você estava caminhando na praia, na areia, lamentando? Não vou nem tratar como murmuração, não. Você estava lamentando da vida, que tem um momento que a gente lamenta, irmão, a gente não murmura, mas a gente lamenta algumas coisas que acontecem. Mas você se lembra? Falou com ele falou assim: me lembro. E você lembra que quando você olhou para trás, só tinha a marca de 2 pés de uma pessoa andando? Sim, Deus, era a marca dos meus pés. Deus falou com ele assim: não, engano seu. Naquele momento que você mais precisava, naquele momento que você mais estava triste, angustiado, pensando em desistir, a marca que estava na areia era a marca dos meus pés, porque eu te carregava no colo. Por isso você não desistiu, por isso você não morreu, por isso você não abriu mão da fé, por isso você permaneceu, porque eu te carregava no colo. Irmãos, tem momento que conosco acontece isso, parece que nós estamos sós, ninguém está conosco. Não, você não desiste, você não tira sua vida, porque Deus está te carregando no colo, Deus está com você, e Ele fala: não, a sua vida pertence a mim, a sua família pertence a mim, os seus problemas são meus, os teus sonhos são meus,
eu estou te carregando no colo. As marcas que você está vendo, meu irmão, na areia não são dos seus pés não, porque quando você não consegue nem andar, quando você não consegue nem orar, quando você só consegue chorar e se lamentar diante de Deus, Deus está com você, Deus está com você, Deus não te abandona. O nosso Deus, Ele é fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, está sempre conosco, aleluia. Segunda Crônica, no capítulo 32, que nós lemos, versículo 13 a 14, diz assim, Senaqueribe falando para Ezequias e para o povo: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar vocês das minhas mãos? Intimidação, intimidou, ninguém conseguiu nos enfrentar, ninguém conseguiu nos encarar, todos que se levantaram contra nós, morreram. Quem é o Deus de vocês, Senaqueribe? Ezequias, Senaqueribe falando, quem é o Deus de vocês, Ezequias? Ninguém que se levantou contra nós prevaleceu. Quem é o Deus de vocês? Intimidação, intimidando. Tem hora, irmãos, que parece que os problemas, eles surgem de maneira tão forte, que vem para nos intimidar, e a intimidação, ela vem para nos enfraquecer, para nos parar, para nos entristecer, e quando nós paramos e entristecemos, é um prato cheio para Satanás e seus demônios virem e nos destruírem. No sentido figurado aqui, Senaqueribe era o próprio Satanás, se levantando contra o homem de Deus, no sentido figurado que eu estou falando. E conosco às vezes acontece isso mesmo, o próprio Satanás se levanta contra a gente para nos intimidar. Você não vai conseguir, essa doença é para a morte, esse casamento vai acabar, esse filho não tem jeito, essa mulher não tem jeito, esse marido não tem jeito, intimidando a nossa fé, intimidando a nossa confiança. E, irmãos, e se nós dermos ouvidos a palavras de intimidação, nós vamos perecer. Não podemos dar ouvido a essas vozes, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, a voz de comando do Senhor, aquele que nós confiamos, aquele que nós conhecemos. A nossa voz, o nosso ouvido tem que estar ligado nele, no Senhor, porque Ele é que tem a voz de comando. O demônio, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e o seu papel é exatamente isso. Mas se nós pararmos para dar ouvido a essas palavras de intimidação, que às vezes surgem, que não vai ter jeito, cadê o seu Deus, que não tem como, não adianta orar, não adianta fazer nada, desiste, abandona, pula do barco, vai embora. Não, meu irmão, não podemos dar ouvido a isso não. O ouvido que nosso ouvido tem que estar ligado aonde? É no trono do Senhor, é no trono do céu, é no trono daquele que nós confiamos, é no trono daquele que nós conhecemos, o Deus que diz: prossiga, não pare, não desista, levanta a cabeça, anda. Não existe problema, meu irmão, que não tenha solução. Não existe problema que não tenha solução. Todo problema tem solução, independente de qual seja ele. Tem solução, e ainda mais para nós que servimos ao Deus que é o Deus da solução. Nosso Deus tem solução, irmão. Não dá ouvido à palavra de intimidação, não. Nosso Deus tem solução. Aleluia. No versículo 6 e 8 diz assim, do capítulo 32: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta, dizendo, da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes, corajosos, não temas e não vos assusteis. Sede fortes, corajosos, não temas e não se assuste. Diante da palavra de intimidação, diante das situações intimidatórias,
diante das situações adversas, o que nós temos que fazer? Não tema. Ser forte, ser corajoso. Não tema, seja forte, seja corajoso. Não tema, seja forte, seja corajoso. Não tema, seja forte e seja corajoso. Para você que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, algo que parece invencível, eu quero te dizer da parte do Senhor: não tema, seja forte e corajoso. Levanta essa cabeça e anda, porque Deus, Ele é contigo. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que o problema, Deus é maior que a doença, Deus é maior que a dívida, Deus é maior que a discussão dentro de casa, o desentendimento familiar. Deus é maior do que toda e qualquer coisa. Deus é maior diante de toda e qualquer situação. Deus é maior, aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos com Ezequias diante de uma situação adversa, diante das dificuldades, das adversidades? Nós aprendemos que o nosso Deus não falha, nunca falhou e não falhará, aleluia. Nosso Deus não falha, nunca falhou e não falhará, glória a Deus. 32, versículo 21, diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram à espada. O valentão que estava afrontando, o valentão que falou que não tinha Deus, que não tinha povo, que não tinha nada que podia superar ele, que podia vencer ele. O que aconteceu com o valentão? Foi embora, cobriu seu rosto de vergonha, e ainda quando chegou à sua casa, seus filhos mataram ele. Meu irmão, conosco é assim também. Vamos nos manter firmes, vamos nos manter fiéis, porque aqueles que estão enviando cartas de afronta, as situações que estão se levantando, elas vão voltar com vergonha, elas vão voltar destruídas, elas vão voltar, todas elas destruídas, porque o Deus que nós servimos é o Deus que está no controle, é o Deus que luta a nossa guerra, é o Deus que batalha a sua guerra, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos, irmão, de aprender, de saber que Ele nunca falhou, nunca falhará, porque Ele tem o poder nas suas mãos, todo o poder está nas mãos dEle. Portanto, querido, está doendo, está difícil, parece que vai morrer, parece que é o fim, parece que não tem jeito, agora acaba, agora é morte. Não, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. A morte está batendo na sua porta, irmão, a morte está batendo na sua porta, parece que vai morrer, não vai morrer não, não vai morrer não. Sabe por quê? Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. A doença chegou, parece que essa doença vai acabar com tudo. Não vai acabar não, não vai acabar não. Deus está no controle, Deus está no controle. Essa doença é para a glória do Senhor, essa doença é para a glória do Senhor. A Bíblia conta a história de uma viúva chamada viúva de Naim, e ela ia no cortejo levar o seu único filho para ser enterrado, seu único filho para ser enterrado. Talvez ali estivessem pessoas olhando e falando: puxa vida, como é que ela vai fazer agora? Seu único filho morreu, está indo enterrar o seu filho, está indo enterrar o seu sonho, está indo enterrar o seu companheiro, está indo enterrar o fruto do seu ventre, está indo enterrar aquele que era o seu único filho. Mas só que o seguinte, que a morte diante de Jesus, até a morte tem que se render diante daquele que tem todo o poder, até a morte tem que se render diante daquele que tem todo o poder. Porque quando Jesus viu aquele cortejo, quando Jesus viu aquela senhora, e o pessoal indo, chorando, levando o caixão do seu filho, a Bíblia diz que Jesus foi até foi até aquele cortejo, e quando Jesus tocou apenas no esquife, quando Jesus deu apenas um toque, aquele menino que estava morto ressuscitou, aquele menino que estava morto
ressuscitou. Vou falar mais uma vez para você dar glória a Deus. Aquele sonho que estava morto, ressuscitou. Aquela doença que era para a morte, ressuscitou. Aquela afronta que era para a morte, ressuscitou. Aquela situação que era para a morte, ressuscitou. Aquele momento, aquela angústia, aquela dor, se transformou em alegria. Teve que bater em retirada, teve que experimentar a vergonha, porque diante do Senhor, diante de Jesus, até a morte vira vida. Aleluia, aleluia. A Bíblia também conta a história de Lázaro, o amigo de Jesus que morreu, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. A Bíblia diz também que que Jesus, lá em João capítulo 11, que Jesus, quando esteve diante do túmulo, que chegou lá diante do túmulo, onde Lázaro já estava morto, Jesus apenas olhou, e em 11:35 diz que Jesus, ao ver aquela situação, Jesus chorou. Tem momentos, irmãos, tem momentos que na nossa vida a situação está tão difícil, tão apertada, parece que realmente não tem jeito, que Jesus olha e chora. Jesus olha e chora, mas não um choro de tristeza, um choro de derrota. Jesus olha e chora porque Ele olha para nós e fala assim: está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Isso aí não vai te matar, filho. Isso aí não vai te matar, filha. Isso aí não é o seu fim, filha. Isso aí não é o seu fim, filho. Está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Confia. Prossiga em me conhecer. Porque eu não falho, nunca falhei e não te abandonarei jamais. E às vezes Jesus nos vê numa situação assim, às vezes desesperadora. E Jesus chora, porque Jesus sabe que aquilo não é para a morte. Aquilo é para nos fortalecer ainda mais. Quando Ele olha para Lázaro, Ele conseguia olhar além daquela pedra que estava no túmulo. Ele olha ali para o seu amigo, olha para as irmãs Marta e Maria, e Ele chora. Você não está só, querido. Você não está só, querida. A Bíblia diz que Ele morreu, mas ressuscitou. Está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus, Ele intercede por nós. Jesus, Ele intercede por nós. Jesus, Ele intercede por nós. Jesus é o nosso advogado. Jesus, Ele intercede por nós. Oh, aleluia. Não desista, não pare, não pare. E aí sabe o que Jesus fez com Lázaro? Sabe o que Jesus falou para Lázaro? Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Talvez o seu sonho está morto, irmão. Talvez a sua alegria está morta, se transformou em tristeza. Talvez uma situação que aconteceu com você tenha te levado à angústia, ao desânimo, ao medo, até mesmo à depressão. Mas eu quero te dizer nessa noite, por parte do Senhor, vem para fora, larga isso, larga essa dor, larga essa angústia, confia, creia, vem para fora, porque do lado de fora do túmulo está o Senhor te esperando de braços abertos para te dar a vitória. A Bíblia diz que Ele enxuga todas as nossas lágrimas, Ele enxuga cada uma de nossas lágrimas. A Bíblia diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sós, Ele nunca falhou, nunca falhará. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Deus está contigo, querido. Deus está contigo, querida. Qual é a situação que você está enfrentando? Qual é o momento que você está vivendo? Vai desanimar? Vai desistir? Ou vai levantar a cabeça? Vai confiar no Senhor? Vai ter experiência com o Senhor, conhecendo Ele ainda mais? E poder dizer para todo mundo: o meu Deus não falha, o meu Deus não falha, o meu Deus não falha, o meu Deus operou o milagre, o meu Deus operou a cura, o meu Deus operou segundo a sua bondade e fidelidade que me cerca todos os dias da minha vida. Talvez você não tenha aonde morar, talvez você não tenha aonde dormir, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus pode providenciar a sua morada, Deus pode providenciar o local para você dormir. Talvez você não tenha dinheiro,
para poder pagar uma conta amanhã, mas eu quero te dizer, Deus pode providenciar a conta que você tem que pagar amanhã, e você vai pagar e vai cantar o hino da vitória. Talvez você esteja passando por um momento que tem algum familiar lá no hospital, no leito de enfermidade, mas eu quero te dizer que basta um toque do Senhor, basta uma palavra do Senhor, que esse seu familiar, que esse seu amigo, que esse seu ente querido, ele pode se levantar do leito do hospital lá, agora, segundo o poder de Deus, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, agindo o Senhor, nada pode impedir. Ele é poderoso na guerra, poderoso na batalha, Ele é fiel. Aleluia, nosso Deus é fiel, nosso Deus é poderoso, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia. Salmo de número 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Qual é a hora que você está passando? Qual é o momento que você está vivenciando? Saiba que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro. Deus não te desampara, Deus não te desamparará, Ele é poderoso e fiel. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Ezequias nos ensinou algo preciosíssimo, diante da afronta, diante da luta, diante da dificuldade, diante da dor, diante daquilo que parece ser o fim, parece ser o final. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar no Senhor, diante daquilo que parece que agora não tem jeito mais. Não, tem jeito sim, tem jeito sim. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, vamos prosseguir em conhecer o Senhor, diante daquela situação que parece, pastor, agora é o final. Não, não é o final. Ele não falhou, Ele nunca falhou, Ele nunca falhará, Ele é fiel. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, meu irmão, nós vamos louvar o Senhor. Sabe por quê? Porque teve um momento na vida de Paulo e Silas, que está lá no livro de Atos, que eles fazendo a obra de Deus, eles foram impedidos de fazer a obra de Deus. Além de apanharem, foram lançados no cárcere. Parecia também que era o fim para eles, parecia que era o fim para Paulo, parecia que era o fim para Silas, parecia que era o fim para aqueles dois homens de Deus que foram confrontados. Foi como se tivesse levantado um Senaqueribe na vida deles, que ia destruir e acabar com a vida deles. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, apanhados, machucados, sangrando, eles não abaixaram a guarda, eles não abaixaram a cabeça. Sabe o que eles fizeram? Eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus, eles cantavam a Deus, eles clamavam àquele que pode todas as coisas. Querido, talvez você esteja assim, algo esteja acontecendo na sua vida, é hora então de você adorar. Eu vou adorar a Deus, eu vou adorar o meu Deus, eu confio no meu Deus, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou prosseguir firmemente confiando no meu Deus, porque essa situação vai mudar, essa situação vai mudar, essa situação vai se transformar em algo que me fará dar glórias e honras ao nome do nosso Deus.